Sou Luciano, boa tarde. Muito bem, começamos a gravação. Senhores, muito boa tarde. Esta é mais uma sessão do projeto Leituras de John Finnes, e hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Paulo Emílio Vautier Borges de Macedo, doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teve a oportunidade de ser visitante na Universidade Andrzej Fricks Modrzewski, Paulo? A Universidade de Cracóvia. Universidade de Cracóvia, e na Murdoch University, na Austrália. É colaborador da Escola de Guerra Naval e condecorado com a medalha Amigo da Marinha, e é um professor que se notabiliza pela dedicação aos temas da teoria e história do direito internacional, do direito constitucional internacional, mediação e arbitragem, e é autor das obras O Nascimento do Direito Internacional, Hugo Grossio e o Direito, o Jurista da Paz e da Guerra, e publicado pela editora Springer, Catholic and Reformed Traditions in International Law. O professor Paulo Emílio hoje vai falar para nós sobre Antônio Vieira e a sua perspectiva do direito natural e como essa posição o levou a uma condenação da escravidão. Professor, uma imensa satisfação tê-lo conosco. Dou-lhe as boas-vindas em nome da Universidade Estadual do Maranhão e, de imediato, lhe passo a palavra. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, professor Rodrigo, pelo gentil convite feito. Saúdo todos os presentes. Gostaria de saudar meu amigo, professor Luciano Meneghetti, prazer em revê-lo aqui, né? E prezados alunos, né? É uma grata satisfação poder falar de Antônio Vieira, inclusive para um público maranhense, né? Antônio Vieira, como vocês sabem, né, ele era português, né, mas ele era... Até pode-se dizer que ele renunciou à sua portugalidade e assumiu a sua brasilidade maranhense, inclusive. Embora o Estado não tenha sido tão gentil com ele assim. Nós já vamos ver um pouco isso, né? Bom, Padre Antônio Vieira é um monstro sagrado da língua portuguesa, né? Ele é aclamado por todos os gramáticos da língua portuguesa como o imperador da língua portuguesa, né? E, em vida, ele já foi considerado um dos grandes retóricos. E não é um retórico qualquer só da língua portuguesa. Existe uma cátedra na Universidade de Roma, na Sapienza de Roma, Cátedra Antônio Vieira, porque os italianos consideram ele o maior retórico das línguas latinas. Padre Antônio Vieira é absolutamente impressionante. Eu vou apresentar para vocês alguns excertos de textos dele, vocês vão ficar arrepiados. O sujeito é realmente maravilhoso, é impressionante a inteligência por trás daquelas palavras, né? Mas Padre Antônio Vieira não é só isso. Padre Antônio Vieira foi uma pessoa que se envolveu muito com a política. Com a política do seu tempo. E ele teve uma participação absolutamente impressionante. Para vocês entenderem um pouco mais, né? Ele é um autor do século XVII. Ele nasceu em 6 de fevereiro de 1608, em Lisboa, né? Nasceu de um lar humilde, na freguesia do Sé, né? Primogênito de 4 filhos, e faleceu em Salvador em 18 de julho de 1697. Né? É uma coisa interessante que ele foi, inclusive, perseguido pela Inquisição Portuguesa, tá? E a Inquisição Portuguesa pesquisou a família dele e descobriu que ele tinha sangue limpo, ou seja, ele não tinha sangue judeu, né? Mas descobriram que ele tinha uma ascendência africana. A avó materna dele, né, era africana, né? Isso talvez marcaria os interesses dele, né? Em 1615, ele acompanha a família ao Brasil, né, em Salvador, onde ele começa os seus estudos, primeiro em casa, com a mãe, evidentemente, né? Em 1623, ele tenta entrar na Companhia de Jesus, lá em Salvador ainda. Mas os jesuítas não admitiam noviços sem consentimento paterno. E parece que ele não tinha conseguido o consentimento dos pais. Teve uma certa resistência familiar, né? E aí, em 1625, ele foge de casa e se refugia no colégio dos jesuítas. Diante da fuga, a família assentiu, né?
É interessante que os biógrafos corroboram que ele tinha, desde criança, uma profunda vocação sacerdotal. Ou seja, ele era vocacionado para ser padre, né? O que é algo digno de notado, né? E ele depois, então, quando entra, né, no noviciado, ele vai passar algum tempo no sertão, numa aldeia, né, de índios, né, que era dirigida pela companhia. Talvez tu possa repetir a partir do momento em que a família notou uma grande vocação sacerdotal em Vieira, cortou um pouco a partir desse ponto. Ah, cortou? Ah, que pena. Não, os biógrafos notam essa profunda vocação sacerdotal. A família resistiu um pouco e por isso ele fugiu de casa. Né? Ele fugiu de casa. Bom, diante da fuga, daí a família assentiu, né? E aí ele se junta à companhia e nos primeiros anos de noviciado ele vai servir numa aldeia indígena no interior do Maranhão, no interior de Salvador. Né? E lá, dizem os biógrafos, né, ele faz um voto, né, um voto secreto, que ele vai despender a vida na doutrina e conversão dos índios e dos escravos africanos no Brasil. Quando ele revela esse voto aos superiores, os superiores teriam repreendido dele, porque percebiam nele um talento intelectual muito invulgar. Né? Bom, Vieira presenciou a invasão holandesa na Bahia, né? Precisou se refugiar no interior da capitania, né? Mal saberia ele, né? Ele escreveu sobre a invasão holandesa, né? Inclusive foi um dos arautos que fez a reação aqui no Brasil, né? E ele estaria envolvido com esse problema por mais de 25 anos, né? Ele estudou teologia, matemática, lógica, chegou a oferir o grau de mestre. Aos 18 anos já lecionava retórica em Olinda e antes mesmo da ordenação ele já havia se notabilizado por vários sermões, né? Em 1638, ele se torna professor de teologia. Em 1640, acontece a restauração. Restauração do quê? Da independência de Portugal. Portugal estava unida à Espanha pela União Ibérica. Né? E aí Vieira, seguindo ordens da companhia, regressa a Lisboa numa missão que deveria prestar auxílio ao novo rei, Dom João IV. Né? Vieira chama a atenção rapidamente do rei, né? Eles se tornam amigos, o rei nomeia ele embaixador e ainda nomeia ele pregador régio, né? Ou seja, o padre oficial da corte. Né? E assim ele se torna amigos e ele se torna amigo com o rei e começa a desenvolver planos políticos com ele. Isso faz ele se aproximar cada vez mais da política. Então, esse é um ponto interessante. Vieira não é só um retórico da língua portuguesa, ele acaba tendo uma influência política muito grande. Ele acaba defendendo a tolerância para os judeus, né? E isso lhe granjeia a perseguição da Inquisição lusitana, né? Só que o momento da vida que mais nos interessa aqui começa em 1652, que é quando Vieira retorna ao Brasil como missionário. Né? E aqui, nesse momento, a vida e o pensamento do autor se misturam. Né? Vou dar um spoiler, né? Nesse momento, Vieira ele empreende diligências para amenizar a escravidão. Né? E por causa disso que ele é expulso do Maranhão pelos colonos em 1661. Para vocês saberem o que depois acontece na vida dele, ele volta a Portugal e o Dom João IV morre e ele daí perde os favores da corte e aí a Inquisição cai com toda a força em cima dele. Ele chega a ser condenado pela Inquisição, fica preso, reclusão na sua cela por 3 anos, entre 1665 e 1668, quando ele recebe o perdão das penas, mas Vieira é uma figura que você tem que tomar cuidado. Já liberto em 1669, ele viaja para Roma, com o intuito específico de combater a Inquisição portuguesa. Né? Quando ele chega lá, ele obviamente maravilha a Cúria com seus sermões, né? E aí ele primeiro consegue um breve papal que sujeitava Antônio Vieira somente ao tribunal romano e logo depois a nulidade da sua condenação. E não para por aí. Como resultado da influência dele, entre 1675 e 1681, Roma suspende as atividades da Inquisição em Portugal. Então você imagina só, o sujeito perdeu o poder e, pela sua inteligência, consegue... Perdeu o poder, foi preso e, pela sua inteligência, consegue ainda perseguir os seus perseguidores. Isso é impressionante. Ele volta depois ao Brasil em 1681,
né, por um cargo que ele já havia exercido, que era o do visitador-geral das missões jesuíticas, né? Daí, em 1694, ele, com a saúde bem debilitada, ele para de escrever. No fim do ano, ele, inclusive, perde a voz, né, o que é terrível. Né? Parou de escrever, perdeu a voz, silenciaram os discursos. Né? Ele morre 3 anos depois, em 1697. Né? Um dos grandes biógrafos clássicos do Vieira é um sujeito chamado André de Barros, escreveu um livro, Vozes Saudosas, e ele diz isso do Vieira, né? Quando este homem falava, era tal a sua energia que parece que as mesmas vozes se viam. Assim foram as vozes de Deus no monte, e todo o povo viu as vozes. Isso é Êxodo 20, 18. Né? Então, ele é um dos autores, obviamente, muito estudados, de todos os tempos. Você tem bibliotecas inteiras sobre eles. Mas, ainda assim, há muitas facetas dele que não são lá muito conhecidas, como, por exemplo, o justnaturalismo dele. Né? E esse é um ponto interessante. É a partir do justnaturalismo de Vieira que a gente consegue entender, é uma chave de compreensão muito importante para uma crítica que alguns comentaristas fazem e se digladiam sobre a posição da escravidão em Vieira. Alguns chamam ele de abolicionista. E se você lê os escritos sobre escravidão indígena, você parece ter certeza que ele é um abolicionista. Outros chamam ele de um escravagista. E se você lê os escritos dele sobre escravidão africana, você parece que ele está diante de um escravagista. Né? Outros, como por exemplo Alfredo Bose, que é um dos maiores críticos literários da língua portuguesa, dizem não, ele é um autor que é muito humano, né? Via a alteridade do outro, mas também está muito preocupado com as estruturas econômicas da colônia e sabia então que não podia dispensar a escravidão africana. Ou seja, ele é uma pessoa então que queria o fim da escravidão, mas ele é tremendamente realista, não sacrificou a escravidão africana para salvar a escravidão indígena. Todas essas críticas são anacrônicas, completamente anacrônicas. Em primeiro lugar, porque abolicionismo não existe no século XVII. Nós vamos ver abolicionismo no século XIX. Para não dizer que não tem ninguém abolicionista no século XVII, o único abolicionista do século XVII era o próprio rei Dom João IV. Único. Não tem mais ninguém. Até mesmo a teoria do direito natural no século XVII não era totalmente abolicionista. E é bom que isso fique bem claro. Tá? E é a partir daí, essa é a grande chave de compreensão que a gente deve usar para entender o Vieira. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o que ele disse para a gente propor o problema. Então, esse é a proposição do problema que eu vou fazer para vocês. Como não estamos Quero pedir um favor para vocês, como não estamos num grupo muito grande, por favor, encarem isso menos como uma palestra e mais como um bate-papo mesmo. Se alguém quiser me interromper, por favor, fique à vontade, tá? Eu confesso que eu não sei lidar muito bem com Teams, tá? Mas eu aprendo. Tá bom? Então, fiquem à vontade para me fazer perguntas mesmo. Não se sintam. Antes de tudo, eu sou professor também, tá? Tá. Paulo, então eu vou aproveitar a abertura só para eu me situar, ver se eu já acompanhei bem, né? Então, o problema central que você está propondo a discutir conosco é se, afinal de contas, a gente poderia considerar Vieira, o quão Vieira era favorável ou crítico da escravidão à luz do pensamento do tempo dele. À luz do pensamento justnaturalista do tempo dele. Estou falando Sim. especificamente da escolástica espanhola. Né? Ela é uma boa chave de compreensão. Então, olha só, vamos entender o que faz Vieira ser um abolicionista. Né? Quais são as frases que fazem Vieira ser um abolicionista? São frases lindas, tá? Já adianto para vocês, é impressionante. Né? Vieira ele faz 3 sermões da primeira dominga da quaresma, todos eles baseados naquele famoso episódio do Evangelho de São Mateus, em que Cristo, após jejuar 40 dias e 40 noites, enfraquecido, é tentado 3 vezes pelo diabo. Tá? Embora o tema seja o mesmo, Vieira se dirige em cada um desses sermões com propósitos bem diferentes. No primeiro sermão da primeira dominga da quaresma, que passou a história que é de 1653, que é conhecido como Sermão das Tentações, né? O jesuíta está comentando a frase do tentador, do diabo: eu te darei tudo isso se te prostrares diante de mim e me adorar, para pôr em evidência a situação dos índios escravizados. Né?
E aí começa Vieira, abre aspas. Cristãos, Deus me manda desenganar-vos, e eu vos desengano da parte de Deus. Todos estáis em pecado mortal. Todos viveis e morrereis em estado de condenação, e todos ides direitos ao inferno. Já lá estão muitos, e vós também estareis cedo com eles, se não mudares de vida. Uau! Ele, num sermão, ele apontou o dedo para todo mundo e disse isso: vocês vão para o inferno por causa da escravidão indígena. Esta frase, senhoras e senhores, talvez vocês já tenham ouvido antes, tá? E já ouviram antes. Está no famoso sermão denúncia do Frei Antônio de Montesinos, né? Que começa toda a controvérsia em Valladolid. Olha só como é que é o início do sermão do Frei Antônio de Montesinos. Todos vós estáis em pecado mortal, nele viveis e nele morrereis, devido à crueldade e tiranias que usais com estas gentes inocentes. Dizei-me, com que direito e baseados em que justiça mantendes em tão cruel e horrível servidão os índios? Tá? A controvérsia de Valladolid começa aqui e Vieira quer se colocar no lugar de Montesinos, que está com a mesma expectativa de gerar o mesmo impacto. Né? Com 18 anos de idade, Vieira é chamado para escrever a famosa Carta Ânua dos Jesuítas. Né? Vocês precisam entender o que era a Companhia de Jesus naquela época. É a primeira organização global que existe no mundo. Tem jesuítas no mundo inteiro, naquela região, naquela época. Tá? Como é que eles mantinham a unidade, né? E os propósitos e divulgavam as notícias? Havia o hábito de se fazer a carta ânua. Cada local, né, por um ano, mandava um relatório. A carta ânua é um relatório, né, dizendo as coisas que havia acontecido no ano. E nos diferentes locais da missão, aquilo era lido em público para todos entenderem, e assim se mantinha uma certa unidade. Né? E também o que estava acontecendo? Era uma honra muito grande escrever a carta ânua. Não é qualquer jesuíta que poderia escrever a carta ânua. Apenas o mais culto de todos. E Vieira, com 18 anos, era o mais culto de todos no Maranhão, só para vocês terem uma ideia. Aqui ainda na Bahia, né? E na carta ânua deixa eu ver que ano que essa carta ânua é. Ela é de 1600, quando ele ainda estava aqui, 1626. Né? Ele mostra como a bondade, o cuidado com os enfermos, o zelo cristão surtem muito efeito para a conversão entre os índios, né? E ele narra mesmo episódios em que índios muito duros, né, que eram ligados à feitiçaria, né, e eram encomendados para matar pessoas de outras tribos, né? E eles mostram que mesmo esses índios, né, graças à paciência, bons argumentos, eles abraçavam a fé. Né? Uma coisa que eu preciso também dizer para vocês, por favor, né? O que é a conversão para Vieira? É o motivo da vida dele, tá? Essa ideia que nós temos hoje, né, de que isso pode criar um pouquinho de desenraizamento cultural, você apresentar uma nova religião, tentar a conversão, isso não existia no século XVII. Vieira interpretava a predicação cristã como o maior bem que ele poderia dar a outro ser humano. Tá? Isso era sincero, por favor. Né? Então, também não sejam anacrônicos quando vocês forem julgar Vieira. Isso não faz sentido. Assim, Vieira estava fazendo o que ele considerava um bem. Né? Uma coisa interessante é que a principal tese de toda a escolástica, justnaturalismo ibérico, né, que defende contra Juan René de Sepúlveda, Quevedo e outros em relação à evangelização dos índios no Novo Mundo, era de que a conversão deveria ser voluntária e não obrigatória. Então, afirmar que a bondade e o cuidado surtem muito efeito para a conversão, muito mais do que a coerção, que é o que era sempre subentendido nessas questões, só faz sentido caso o autor admita a racionalidade dos índios. É isso aí. Você tinha um problema sério de gente que dizia que os índios não eram humanos, eram sub-humanos. Tá? Havia uma interpretação que nasceu na Universidade de Paris por um autor escocês chamado John Mayer, que pegou a tese da escravidão natural do Aristóteles. Né? O que quer que Aristóteles tivesse dito sobre escravidão natural está um pouco hoje envolvido em penumbras, a gente não entende muito bem. Mas aquele autor John Mayer, ele pegou a doutrina da escravidão natural, que provavelmente servia para explicar uma determinada condição social que existia na Atenas do século IV, né, antes de Cristo, para
para dizer que era uma dedução filosófica, lógica, da existência de povos que seriam naturalmente escravos. E aí, esses povos, John Mayer diz com todas as letras, seriam os índios americanos. Tá? E essa doutrina da escravidão natural, então, eles seriam subhumanos e, portanto, você poderia escravizá-los. Essa doutrina da escravidão natural foi usada, assim, por Quevedo, por Henri Inês de Sepúlveda. Já explico por que, inclusive, ela foi bastante utilizada. Mas em 1633, no sermão 27 do Rosário da Maria Rosa Mística, a propósito dos escravos africanos, Vieira consegue enunciar sem nenhuma reserva ou titubeio a tese da igualdade natural dos homens. Esses homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e morrem como os nossos? E um pouco adiante. Porque a natureza, como mãe, desde o rei ao escravo, a todos fez iguais, a todos livres. Vejam que nós todos somos naturalmente iguais porque compartilhamos a mesma paternidade, que não é Adão, é Deus. Somos iguais, é uma igualdade teológica. A natureza não criou os homens escravos, mas livres. A escravidão vai se introduzir por circunstâncias ulteriores que constituem um imprevisível jogo da vida. Ou, de modo mais simples, como o próprio Vieira vai dizer, pela fortuna. E olha só o que ele diz também no sermão 20 do Maria Rosa Mística. Ele está dizendo: os senhores se distinguem dos seus escravos pelo nome, cor e fortuna. E com o intuito de consolar os africanos das suas aflições, explica que nenhuma dessas diferenças é relevante aos olhos de Deus e de Maria. E a cor em especial, e aqui ele está combatendo uma... Deixa eu explicar também. Hoje nós temos uma noção de que escravidão está muito associada a racismo. No mundo antigo, escravidão não está associada ao racismo. Em primeiro lugar. No mundo greco-romano, escravidão não é associada a racismo. Escravidão é uma coisa que acontecia se alguém estivesse numa guerra e perdesse, fosse feito prisioneiro de guerra. Acontecia. A pessoa podia perder a liberdade numa dívida de jogo, perdia a liberdade, virava escravo por isso, e depois também poderia também reconquistar a sua liberdade. Isto era o que havia no mundo antigo. No século XVII de Vieira, começam a aparecer os primeiros laivos de preconceito racial. Você tem um livro fascinante, agora me fugiu o nome, pois eu posso achar para vocês o nome desse livro, de um autor que escreve sobre a história da escravidão, que mostra exatamente que no final do século XVI começa a surgir uma tese, isso ainda muito envolvida com as predições de Bíblia. Por que existem pessoas de cores diferentes? E a ideia é que os africanos seriam os descendentes de Caim. Ou os descendentes de Cam. E aí a cor seria a maldição de Caim. E aí realmente aí temos um prenúncio aqui do preconceito racial se introduzindo. Mas essa ideia de superioridade das raças elencadas por teorias pseudocientíficas, isso é século XIX. Final do século XIX, início do século XX. Isso não existe na época de Vieira. Então é bom que isso fique bem claro. Mas esse tipo de teoria já estava em voga em Vieira. Depois eu posso mostrar para vocês em textos em que Vieira está dialogando com esse tipo de teoria. Mas olha só o que ele diz a respeito disso. Entre os homens dominarem os brancos aos pretos é força e não razão ou natureza. Olha só, essa frase não podia ser mais eloquente. Brancos e pretos são iguais pela razão e pela natureza. E aqui não é mais a fortuna que faz o motivo dessa dominação. É, portanto, um cativeiro ilícito. Vou só explicar uma coisa. Não é injusto, o cativeiro africano não seria, para um português daquela época, não era injusto ab início, mas injusto quod administratione, pela administração, não era injusto por um título inicial. E então, depois de apresentar a violência que seria essa escravidão, arremata o discurso num tom poético. Lá disse Deus a Samuel que ele não era como os homens, porque os homens olham para o rosto e Deus para os corações. Pois assim como nos olhos de Deus, assim também nos de sua mãe, cada um é da cor do seu próprio coração. Essa frase é linda. É linda.
Vieira acredita muito no que ele está dizendo, tá? Ele não está falando esse discurso por falar. Uma das coisas mais interessantes na época dele é que um dos modais possíveis, né? Vocês sabem os modais deônticos que nós temos em teoria do direito, né? Proibição, permissão, né? Proibição, permissão e mandamento, né? A lei pode proibir, a lei pode ordenar e a lei pode permitir. A escolástica espanhola elevou a punição a um quarto modal. Tá? Punir, castigar, era um modal deôntico da lei no século XIX. Qualquer lei, inclusive da lei natural, tá? Para vocês saberem. Isso está muito claro no livro 2 do De Legibus do Soares, do Francisco Soares. Tá? E Vieira compartilha disso. Tá? O problema da escravidão indígena no Brasil é que é o seguinte, vocês têm que entender, os índios são eles são súditos do rei. Então, isso perturba a praticação do evangelho ainda mais, né? Porque os religiosos tinham a missão, mas o reino também tinha a missão de integrar essas pessoas, né? Então, se essa escravidão ainda vier agravada com coação violenta e tratamentos desumanos, que era o que ocorria, né? Ocorre um crime temporal e um pecado espiritual tão grande que reclama a punição divina. Né? Então, naquele mesmo sermão que eu estava dizendo, logo após mencionar o cativeiro dos hebreus no Egito, Vieira sentencia: sabeis quem traz pragas às terras? Cativeiros injustos. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade? Esses cativeiros. Tá? E aí, olha só que interessante, né? Ele manda uma carta, isso aqui em 1652, o rei Dom João IV já tinha falecido, o filho dele, então, com 14 anos... Oi? Eu vou te interromper agora. Nós perdemos a última citação, quando Vieira começa a falar quem trouxe as pragas. A gente, a partir daí, cortou um pouco. Sabeis quem traz pragas às terras? Cativeiros injustos. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade? Estes cativeiros. Essa expressão cativeiros injustos, estranhamente, também é usada pelo Bartolomeu de las Casas, tá? Na recopilação das leis das Índias. Essa censura de Vieira não é só para o colono português que estava ali no Maranhão, tá? Ele manda uma carta para o novo rei, Dom Afonso VI. Nessa altura, em 1652, Dom João IV havia falecido, né? E o filho menor de idade dele, de 14 anos, assume o poder, né? Aí ele manda uma carta, né? Ele estava preocupado porque Vieira faz uma gestão muito grande para reduzir o tipo de escravidão que existia, né? Eu já vou falar sobre isso, né? E daí ele manda a carta dizendo o seguinte: e digo, senhor, que além da firmeza da lei, é necessária a demonstração de castigo nos violadores dela. Senhor, os reis são vassalos de Deus, e se os reis não castigam os seus vassalos, castiga Deus os seus. A causa principal de não se perpetuarem as coroas das mesmas nações e famílias é a injustiça, ou são as injustiças, como diz a Escritura Sagrada. E entre todas as injustiças, nenhumas clamam tanto ao céu como as que tiram a liberdade aos que nasceram livres, e aos que não pagam o suor aos que trabalham. E estes são e foram sempre os dois pecados desse Estado que ainda tem tantos defensores. Tá? Se você acha que isso aqui não é o suficiente, veja, o rei tinha 14 anos, estava assumindo o poder, né? Ou seja, o reino ainda estava um pouco instável politicamente. O pai dele tinha restaurado a independência de Portugal. Né? E daí Vieira ainda prossegue. Ele diz assim: com grande dor e com receio de a renovar no âmbito de vossa majestade, digo que agora direi, mas quer Deus que eu diga. A El rei Faraó, porque consentiu no seu reino o injusto cativeiro do povo hebreu, deu-lhe Deus grandes castigos, e um deles foi tirar-lhes os primogênitos. No ano de 1653, por informação dos procuradores desse estado, se passou uma lei com tantas larguezas da matéria do cativeiro dos índios, que depois, sendo sua majestade, o pai dele, Dom João IV, melhor informado, houve por bem mandá-la revogar,
E advertiu-se que neste mesmo ano tirou Deus a sua majestade, o primogênito dos seus filhos e a primogênita das suas filhas. Senhor, se alguém pedir ou aconselhar a vossa majestade, e aqui ele está se dirigindo a Dom Afonso VI, maiores larguezas que as que hoje há nesta matéria, tenha o vossa majestade por inimigo da vida e da conservação e da coroa de vossa majestade. Vieira está se referindo, obviamente, aos irmãos do rei, Dom Teodósio e Dona Joana, que faleceram todos em 1653. Ou seja, para Vieira não há dúvidas de que Deus castiga. É impressionante, né? Ele está ameaçando o rei, olha só. Mas é possível também fazer um retrato do Vieira escravocrata, né? E é normalmente no tópico da escravidão africana que os críticos gostam de apontar inconsistências no pensamento de Vieira. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Ele tem vários pareceres, né? em que ele recomenda, porque a questão é o seguinte, verdade seja dita, a economia colonial estava baseada na mão de obra escrava. E os colonos portugueses estavam acostumados a escravizar os índios. Né? E aí, então, o que Vieira diz? Então, vamos trazer mais escravos de Angola. Vieira diz isso várias e várias vezes. Né? Por que ele diz isso? Vieira ressalta que os índios, por sua natural fraqueza, não conseguiam suportar por muito tempo o trabalho a que os colonos os submetem e acabavam morrendo. Né? Já a gente de Angola, abre aspas, olha só, é gente por sua natureza serviçal, dura e capaz de qualquer trabalho, que o atura e vive por muitos anos, se a fome e o maltratamento não os acaba. Caramba! Ah? Vieira diz isso várias e várias vezes. Inclusive a respeito da rebelião dos Palmares, né? Ele é chamado para dar um parecer, né? E ele diz uma coisa assim muito interessante, muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, melhor, o certo seria libertar todo mundo, tá? Mas mas não é bom que isso faça, senão você vai ter outros Palmares, né? Então é melhor que tenha uma repressão muito dura. Ele diz isso. Eu disse, caramba, como assim? Como é que uma mesma pessoa pode soltar essas duas, ah, esses dois tipos de frases, né? É que vocês têm que entender o que era a escravidão. Né? Se você usar com os disjuntivos abolicionista e escravocrata, você realmente não vai entender Vieira. Mas Vieira não é nem uma coisa nem outra. Tá? É anacrônico chamá-lo de abolicionista, não existe ainda abolicionista. E também escravocrata ele não era. Tá? Ele está, na verdade, defendendo aqui a aplicação em relação aos índios, ele diz isso com todas as letras, de alguns tipos de escravidão. Quais são os tipos de escravidão que ele vai defender? No próprio Sermão das Tentações, ele vai dizer quais que são essas servidões. É uma citação meio grande, então eu não vou não vou ler para vocês, mas o fato é que ele está se referindo a escravidões legítimas, aquelas que são decorrentes de uma guerra justa, né? Os caras são feitos prisioneiros de uma guerra justa, né? Aquelas decorrentes, né? Do fato, por exemplo, de que isso acontecia muito, né? Alguns índios eram condenados à morte ou condenados à própria escravidão, era uma pena, por um crime que eles haviam cometido dentro da aldeia deles, né? Ou de uma aldeia contra outra, e eles seriam sacrificados, seriam até canibalizados, né? Havia uma aldeia de índios que o Vieira relata, que são os tapuis, que eram canibais, né? E aí você libertava esses índios, era o chamado resgate dos índios de corda, e neste caso o preço da liberdade seria o que parece bastante irônico, a própria escravidão. Também havia um caso que parece ser de escravidão voluntária, porque ele está fazendo uma proposta em relação aos índios trabalharem como livres nas suas próprias terras, dentro da aldeia. Tá? Uma aldeia gerida por um padre jesuíta. Fora da aldeia, eles daí, então, não poderiam ficar livres daí. Então, e metade do ano eles poderiam trabalhar mediante uma remuneração nas terras dos fazendeiros portugueses. Tá? Puxa vida. Pois bem, essas formas de escravidão, para nós, fere a nossa sensibilidade, mas eram formas de escravidão
que o direito natural da época a aceitava. Tá? O direito natural da época aceitava essas formas de escravidão. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho também agora com vocês. Tá? Deixa eu me mostrar. Bom, o problema da guerra justa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ela é a doutrina da guerra justa é a doutrina do direito de guerra medieval. Ela é uma via mediana entre o repúdio total da guerra, né, e uma aceitação incondicional da violência para o engrandecimento do Estado. Né? Os partidários da doutrina da guerra justa são uma doutrina muito antiga, começa com Santo Agostinho, só para vocês terem uma ideia, né? Acredito que a guerra constitui um mal, mas há males ainda piores, como assassinatos de entes queridos e a profanação de cemitérios e lugares sagrados pelas mãos de soldados invasores. Né? Ela foi desenvolvida, então, por teólogos e canonistas cristãos, mas depois ela também é assumida por juristas leigos. Né? Um dos maiores juristas que escreveu sobre direito de guerra medieval é o próprio Hugo Grosso. O Hugo Grosso nunca escreveu sobre direito internacional. O De Iure Belli et Pacis é um manual de direito à guerra. Né? O direito da guerra, no entanto, tem uma vertente que é a vertente principal, que é a que vem depois de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele dá no Tratado da Caridade, porque isso é um negócio interessante, né? Não é nem no Tratado do Direito, nem no Tratado da Lei que Tomás de Aquino resolve estudar a guerra. A guerra, antes de ser um problema ao direito, ela é uma violação da caridade, tá? Ela é um dos vícios contrários à caridade. Então, isso é muito mais sério para um padre, claro, né? E aí ele diz o seguinte, olha, tem três condições, as guerras em geral são injustas, tá? Mas existem três condições para elas serem lícitas. Aqui, injusto, você tem que entender in jus, contrário ao jus, contrário ao direito, né? Para haver jus, para haver justiça numa guerra, é necessário preencher três condições. Tá? Primeiro, que a guerra deve ser declarada pela autoridade competente. Tá? Isso, na Idade Média, é algo um pouco difícil. Segundo, que ela requer uma justa causa, né? E para Tomás de Aquino era muito claro o que era a justa causa. Né? Era a legítima defesa e a vindicatio in rem. Né? A possibilidade de você reivindicar uma coisa perdida. Né? Quer ver como isso aqui não é tão absurdo? A gente costuma dizer que toda forma de violência privada é proibida hoje no Estado moderno. Né? Mas existem algumas formas de... Então, por exemplo, se eu mato alguém, é o crime de homicídio. Se o Estado mata alguém, isso é o crime... Isso não é crime nenhum, é a aplicação da pena capital. Se eu tiro dinheiro de alguém, dependendo da forma como eu fiz, é roubo, é furto, mas se o Estado tira dinheiro de alguém, isto é a cobrança de um tributo. Tá? O Estado é o detentor do monopólio legítimo, lícito da violência física. Isso é uma grande frase do Max Weber. Tá? É uma boa definição para você entender o que é o Estado. Mas ainda assim há algumas formas lícitas de violência privada. Né? Quais são as formas lícitas de violência privada, vocês que são alunos de direito, que se permite no direito de hoje, atual? Tá? Quais são elas? Vamos lá. A legítima defesa, o estado de necessidade, né? E aqueles esbulhos possessórios, decorrentes de turbação, por exemplo. Se alguém tira a tua carteira, você pode, com violência proporcional, igualzinho também na legítima defesa, pegar à força a tua carteira de volta do bandido que tirou a tua carteira. Usar a mesma força com que ele usou. Tá? Isso é vindicatio in rem. Na teoria jurídica medieval, não havia diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Então, Tomás de Aquino engloba tudo isso em legítima defesa, como justa causa. E a vindicatio in rem. Ou seja, são as mesmas formas de violência privada que hoje se admite. E por que isso? Porque a realidade, eu vou chamar de extranacional, ou não internacional, porque naquela época não havia nem Estado direito, né? Mas a realidade extranacional é caracterizada pela inexistência de tribunais, de um terceiro imparcial. Ou seja, você tem que exercer a sua justiça por autotutela. Então, essas são as formas de autotutela que o direito moderno prevê, e essas são as formas de autotutela que ele também previa para justa causa para uma guerra. Olha que fascinante isso, né? Então, assim, estamos falando de um teólogo, mas um teólogo muito inteligente. Terceira causa, né? Intenção reta.
né? Quando os combatentes devem lutar, né, eles devem estar com pureza no coração. Isso significa o quê? Se tiver que matar alguém, mata rapidamente, não tortura, não faz maldade. Né? Se tiver que você conquistar um determinado objetivo com o mínimo de destruição possível. Tá? Tomás de Aquino fala realmente em intenção reta, mas a escolástica espanhola, justamente por a gente não poder entrar dentro da cabeça das pessoas e ver se eles estão com o coração puro ou não, né, começa a traduzir isso pelo comportamento, né, dá uma espécie de objetificação do que está vendo. Então, começa a fazer um exame mais casuístico de coisas. Senhoras e senhores, não sei se vocês sabem, a primeira conferência de Genebra, de 1864, sobre direito humanitário, é fortemente influenciada pela escolástica espanhola. Né? Estamos falando aqui do direito humanitário. Puxa vida, então a doutrina da guerra justa está presente no direito internacional de hoje? Está totalmente presente. Né? E aí acontecia isso mesmo, né? Mas o que seria, então, um prisioneiro de uma guerra justa? Uma coisa interessante. À época, né, se essas três condições fossem completadas e um combatente se tornasse prisioneiro, seria, portanto, lícito reduzido à escravidão. Então, por quê? Porque, neste caso, o cativeiro corresponde a um destino melhor do que a morte, do que simplesmente a execução do prisioneiro. E isso estava completamente de acordo com um direito romano, inclusive, chamado direito comum da época. Né? A clássica definição de liberdade que aparece nas institutas, que todo jurista medieval conhecia, né? Que é a faculdade natural de fazer o que lhe convier, né? Salvo que lhe for proibido pela força ou pela lei, né? Estabelecia, essa é a definição, faculdade natural de fazer o que lhe convier, salvo que lhe for proibido pela força ou pela lei, tá? Nas institutas. Estabelecia que a pessoa recebe a liberdade da lei natural, ou seja, o estado natural da pessoa é a da liberdade. Né? Mas a lei humana poderia prever formas de aliená-la ou de perdê-la. Tá? Os romanos nunca se preocuparam em justificar a escravidão. Você não tem nenhuma explicação nas institutas, no digesto. Ela existe só. Então, olha só, por exemplo, o que aparece no digesto. A escravidão, porém, é um instituto de direito das gentes, né, de direito internacional, por meio da qual alguém, contra a sua natureza, é submetido a outrem. Isso aparece no digesto. Né? É que a escravidão é uma realidade corriqueira do mundo antigo, algo que fazia parte do cotidiano e, portanto, não requeria maiores explicações. Né? No máximo, saber a qual ramo do direito que ela pertence, né? Do direito das gentes. Né? No século XVI e XVII, a prática de redução do prisioneiro à escravidão já não se fazia mais entre guerras entre os europeus, mas ela ocorria em guerras que envolvessem europeus e outros povos. Era muito comum, por exemplo, europeus serem feitos escravos. Era o que, por exemplo, teve um episódio muito grande que o Vieira fala dos cristãos cativos em Argel pelos sarracenos, pelos muçulmanos. Tá? Isso chocava a Europa. Né? Por quê? Porque os europeus não faziam mais entre si, mas acontecia contra os europeus. E daí os europeus também faziam contra os demais. Né? E não há dúvidas que os juristas oficiais da Espanha e de Portugal procuravam encaixar tanto os ameríndios como os africanos nessa categoria. Né? Só que havia um porém, né? Qual era a guerra justa que estávamos fazendo contra eles? Né? Esse é um ponto importante. Qual era a guerra justa? Para a gente poder reduzi-los à escravidão. Né? E aí isso era um problema muito sério. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de Francisco de Vitória e dos títulos jurídicos pelos quais se poderia fazer a escravidão. Por quê? Porque isso gerou um debate muito grande que o Antônio de Montesinos começou denunciando o tratamento injusto, e aí o Bartolomeu de las Casas começa a brigar com os juristas oficiais do rei da Espanha, né? Para rever esses títulos, porque não poderia ter. E havia um problema também ainda muito sério, que era o seguinte, né? O Papa Alexandre VI, em 1493, através da bula Intercetera, né, doa as ilhas remotíssimas e as terras firmes, né, num meridiano conhecido como linha alexandrina, né, para dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Basicamente é isso que ele faz, para a predicação cristã. E isso quer dizer, então, que a América pertencia
à Espanha e a outra parte pertencia a Portugal, ninguém dizia isso. A bula estava dizendo isso, mas ninguém dizia isso. Tá? No caso especial de Portugal, ainda tinha um outro problema. Em 1455, o Papa emitiu a bula Romanus Pontifex, que doava ao rei de Portugal, né, e aos seus sucessores todas as conquistas lusitanas da costa da África, encomendava a pregação do evangelho, a edificação de igrejas, e com esta incumbência vinha o direito de reduzir in perpetuam servitudes os pagãos e sarracenos inimigos de Cristo. Né? Não sei se vocês sabem, mas os portugueses não chegavam a escravizar eles mesmos os africanos lá na África. Né? Eles compravam os africanos já escravizados. O famoso comércio das almas começou assim. É claro que daí se desenvolveu muito além do que seria pessoas já escravizadas numa guerra entre os próprios africanos. Né? Mas o fato do Papa ter dito isso numa bula, né, para os portugueses, os castelhanos achavam que eles também tinham que ter os mesmos direitos. Né? O problema dessa atribuição de autoridade é que era discutível, né, do Papa. E aí você, pura e simplesmente, arguir que os índios, tá, fossem naturalmente escravos, você evitava o problema, né, de dizer que o Papa não tinha autoridade para fazer isso. Né? Você, pura e simplesmente, evitava toda essa controvérsia jurídica. Se os índios eram naturalmente escravos, então eles não poderiam ter a propriedade pública ou privada dos seus bens. Eles não poderiam ter soberania nem propriedade privada. Né? E aí, então, o que os espanhóis estavam fazendo lá era simplesmente, né, um título de aquisição originário de território. Né? Porque não havia ocupador antes. E aí se evitava isso. Mas olha só uma coisa interessante. Né? Num parecer já de 1694, o último ano que o Vieira escreve alguma coisa, ele é encomendado a escrever um parecer sobre os índios de São Paulo, né? Que os colonos portugueses em São Paulo estavam querendo fazer a mesma coisa que queria fazer no Maranhão, né? Escravizá-los. Né? E olha só o que ele diz. Abre aspas. Isso não parecia. O que não são sem embargo de tudo isso é que esses índios não são escravos, nem ainda vassalos. Escravos não, porque não são tomados em guerra justa. E vassalos também não, porque assim como o espanhol, o genovês cativo em Argel, olha ele mencionando isso, é contudo vassalo de seu rei e da sua república, assim o não deixa de ser o índio, posto que forçado e cativo como membro que é do corpo e cabeça política da sua nação, importando igualmente para a soberania da liberdade, tanto a coroa de penas como a de ouro, tanto o arco como o cetro. Olha que legal isso, né? Essa metáfora da coroa de penas e do arco como símbolos da soberania dos índios, tão válidos quanto a coroa de ouro e o cetro dos monarcas europeus, serve para mostrar aos paulistas que, por mais diferentes que possam ser as roupas, o idioma, os hábitos e até a religião dos indígenas, isso tudo não forma motivo suficiente para privá-los da sua liberdade, nem para desconsiderar a jurisdição de seus caciques. Não há dúvidas de que essa concepção remonta aos escolásticos ibéricos, né? E em especial Francisco de Vitória. Né? Francisco de Vitória, né, diz com todas as letras que nem a infidelidade, nem o pecado mortal, nem a heresia impedem os bárbaros de serem verdadeiros donos das suas propriedades públicas e privadas. Olha só que interessante. Né? E essa referência que ele faz aos espanhóis e genoveses cativos em Argel ilustra muito bem essa ideia. Né? Como eu disse, é uma situação muito dolorosa e traumática para os europeus. Né? E que os próprios europeus eram escravizados por suma violência e tirania, né? Qualquer europeu poderia se relacionar com essa injustiça sofrida. Só que, neste caso, Vieira transforma o índio no cristão cativo. E, por conseguinte, o paulista no corsário muçulmano. Olha que forte. Né? Então, o problema todo da escravidão era exatamente, da escravidão por guerra justa, era isso. Tá? E, afinal, o que Vieira estava querendo propor? Vieira estava querendo reinstituir a ideia de aldeia. No século anterior, deixa eu me explicar, né? Os espanhóis inventaram a encomenda, né? Que era basicamente um feudo, né? Em que os índios que trabalhavam naquele feudo seriam encomendados. Isso chegou a se aplicar na América Portuguesa também, durante a União Ibérica. Mas nunca deu certo a encomenda. Tá?
O que o Vieira queria fazer é a aplicação da aldeia. Tá? O que é aldeia? A aldeia era uma ideia imaginada no século anterior por um outro jesuíta, o Manuel da Nóbrega. Tá? Na aldeia, os índios iriam receber a instrução, né? Iriam receber a predicação cristã, e dentro da aldeia eles iriam lavrar sua própria terra. E esta aldeia seria gerida, né, como um poder espiritual, com jurisdição espiritual, com ingerência temporal, por quem? Primeiro, poder temporal seria do próprio chefe da aldeia, do próprio cacique. Tá? Poder espiritual, um padre jesuíta. Mas aí ele exerceria a famosa jurisdição espiritual, que tem ingerência indireta em poder temporal, o famoso poder indireto de jurisdição, estipulado pelo Francisco Soares na controvérsia da defesa da fé cristã contra os erros da seita anglicana, tá? Em que ele briga com ele. Isso é tiro e queda, e ele cita Soares, o próprio Vieira, quando ele vai propor isso. Essa ideia deu inicialmente certo, só que e aí eles seriam livres, né? Dentro daquela aldeia, mas não poderiam sair da aldeia até se tornarem verdadeiros cristãos e terem os hábitos iguais dos espanhóis. Né? Então, é uma escravidão meio livre, meio livre, meio cativo, meio livre. Tá? Mas essas aldeias, já em 1620, já tinham todos desaparecidos, porque os colonos portugueses do Maranhão, aí, tinham destruído tudo. E entraram nas aldeias porta dentro para roubar os índios. O que acontece? Vieira vem ao Brasil em 1652, porque em 1640, assim que o rei Dom João IV assume, ele abole, em definitivo, a escravidão. Totalmente. A escravidão indígena. Totalmente. Não preciso dizer que não deu certo. Ninguém cumpriu. Vieira vem ao Brasil com o intuito de fazer, pelo menos, alguma coisa para que as coisas, para que seja de alguma hora cumprida. Ele chega então ao Brasil em 1652, ao Maranhão, ele aporta em 1652, né? Tenta convencer, primeiro, pacificamente todo mundo, e diz o seguinte: não, olha, minha forma não é que vocês não vão ter escravos, vocês vão ter, são os índios de corda, os escravizados em guerra justa, né? E essa estranha escravidão voluntária dentro da aldeia. Né? E aí, mas os colonos portugueses não dão bola. Tá? Não dão bola. E aí, o que ele faz? Ele desiste de tentar convencer. Né? E agora ele resolve voltar com a mão pesada. Ele vai a Portugal, muda a lei, faz a lei de 1652, ele se reúne com a junta ultramarina, faz uma nova lei, dizendo exatamente como é na proposta da lei. A reforma, na verdade, teve uma outra reforma anterior que Vieira não gostou, que ainda tinha forma de escravidão se o índio não pagasse imposto de renda. Ele era escravizado. Ele seria escravizado em caso de antropofagia e de imposto de renda. Vieira corta esse barato. Tá? Vieira diz o seguinte: olha, não, o índio só vai ser escravizado em decorrência de guerra justa. E detalhe interessante, sabe quem é que vai declarar guerra? Não vai ser o capitão do mato, poder local, ou o governador, não. É o rei Dom João IV, tá? Só ele que pode declarar guerra justa. Então, né? E quais são os motivos para uma guerra justa? Impedimento à predicação cristã. Os índios realmente não podem impedir a predicação cristã, mas não estavam impedindo mesmo. Isso nunca foi problema. Basicamente era só esse, tá? Não tinha outro. Tá? Agora, poderíamos comprar índios que já estavam escravos ou que iam morrer, é o famoso resgate dos índios de corda, né? E essa estranha forma de escravidão voluntária que, se der tempo, eu explico para você de onde vem essa ideia de escravidão voluntária, se você tem que entender o que era o trabalho assalariado nessa época, tá? Para vocês entenderem. Não era nenhuma forma de escravidão, tá? Era como se interpretava trabalho assalariado na época. O trabalho assalariado era meio que compulsório também, tá? E aí, ele então volta a Portugal, muda a lei para como ele queria, exatamente como ele queria. Vem ao Brasil, de novo, né? E aí ele vem com especiais poderes. Ele quis criar, mas isso não passou. Dom João IV não deu esse poder para ele. Ele quis que a Companhia de Jesus tivesse um exército dela mesma.
para daí poder assegurar isso aí. Vieira não era burro, tá? Vieira não era burro. Mas isso realmente não deu certo. E ele iria lamentar profundamente, né? Porque o que acontece, né? Ele inicialmente ele consegue realmente imprimir, porque ele vem com autorização total do rei. Né? Ele é o grande representante do rei na América. Né? E aí, então, ele passa por alguns momentos em que ele realmente consegue impor. Né? De início, todo mundo não gosta, mas estão engolindo a ideia. Né? E a coisa explode em 1661. Tá? O que é interessante, né, é entender o seguinte: a mudança não do plano de Vieira, mas de estratégia. Quando Vieira, por exemplo, está dialogando com o colono maranhense, né, ele está fazendo um apelo à economia e dizendo: olha, vocês passaram anos e anos escravizando, melhorou a situação? Não, né? Não melhorou nada. A economia continua horrível, né? Vamos fazer isso aqui que eu estou dizendo que é melhor, né? Eu peço ao rei para importar mais escravos de Angola. Né? Aí, em relação ao colono paulista, né? O colono paulista tinha uma posição diferenciada, porque o colono paulista tinha descoberto as veias de Minas, né? Minas fazia parte de São Paulo, né? Então, as veias auríferas já estavam descobertas e o colono paulista, então, tinha um status especial. Aí, contra o colono paulista, ele invocava o direito. Ele dizia: não, olha só, né? Isto aqui não está de acordo com o direito natural. Olha que interessante isso. Uma coisa que é importante vocês entenderem, né? Que existia uma forma de escravidão. Não vou falar sobre isso por enquanto, não. Tá? Não interessa. Vou falar agora sobre escravidão africana propriamente dita, que daí vai nos interessar. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em verdade, em termos cronológicos, a escravidão africana é o primeiro problema de Vieira. Tá? O problema, por que a escravidão africana é diferente da indígena? Né? Por um problema muito simples: jurisdição. Os índios, mal ou bem, estavam submetidos à jurisdição do rei espanhol, do rei português. Os africanos não estavam. Os portugueses foram lá e simplesmente compravam os africanos já cativados. Né? Eles não estavam sob jurisdição. A aldeia é um instituto tão importante para Vieira, porque a aldeia é o local em que o índio vai ser educado e vai se constituindo um novo súdito, um súdito pleno, para ajudar. Vieira é um imperialista, tá? Para ajudar Portugal a ser o novo quinto império do mundo. Tá? Vieira estava imaginando Portugal um império multinacional. E muitas vezes ele chegou para Dom João IV e disse o seguinte: abandona Portugal e vem para o Brasil. O que é Portugal? Portugal é isso aqui, ó. Vem para o Brasil. O Brasil é que é o futuro. É impressionante isso, né? Impressionante isso. Aí porque você entende também o que Dom João VI vai fazer muitos anos depois, séculos depois, né? Passar a capital para o Brasil, coisa que os espanhóis jamais puderam fazer. Né? Mas deixa-me voltar, então. O problema básico é que os africanos não eram súditos, não estavam sob a jurisdição. Tá? O que aconteceu talvez mais sério dessa questão é que, obviamente, né, os portugueses iam lá, compravam os africanos já escravizados, né, e eles incrementaram esse comércio para muito além do que já se imaginava. Né? Só para vocês terem uma ideia, já em 1460, o comércio de almas, né, já era o maior tráfico de escravos que a Europa já conhecia, em todos os tempos. Né? Só que Portugal
preferiu presumir que todos os cativos decorrentes todos os cativos comprados fossem decorrentes de modalidades justas de escravidão. Houve uma espécie de cegueira sobre essa questão, né? E a Companhia de Jesus, em especial, o problema da licitude da escravidão africana era uma questão delicada. Segundo o grande historiador da Companhia de Jesus, Serafim Leite, ele dizia o seguinte, que os jesuítas, de fato, né, se viam, às vezes, de mãos atadas sobre a licitude da escravidão. Sendo legal a escravidão, a oposição dos jesuítas equivaleria a uma revolta, e nunca os jesuítas se colocariam contra as leis do local, né? E se eles se pusessem em oposição ao governo que a legalizou, logo no princípio da catequese, né, a catequese seria inutilizada antes mesmo de iniciar, né? No entanto, vamos entrar para a gente entender as inconsistências do que seriam as inconsistências. Então, basicamente o que nós podemos chamar, né, que foi chamado inclusive, é que o problema da escravidão era o pecado do tempo, né? Se a gente puder entender a escravidão, a gente tem que entender a escravidão africana a partir de alguns sermões do Vieira muito profundos, né? Que são os sermões Maria Rosa Mística. Esses sermões são sobre o Rosário, basicamente, e que ele estava dando esse sermão para uma irmandade de africanos em Salvador, em primeiro, né? Então ele estava rezando para os negros escravos ali, né? Então esses sermões são muito fortes, assim, né? Nesses sermões ele combate, em primeiro lugar, o racismo, né? Como vocês viram ali, da igualdade natural, que os homens não tinham, né? Nenhuma diferença, né? Esse racismo aparece em vários escritos, eu posso depois mostrar para vocês, né? Vale a pena uma leitura aqui, olha. No Sermão da Epifania, por exemplo, que ele reza em 1662, na Capela Real, dos magos que hoje vieram ao presépio, 2 eram brancos e um preto, como diz a tradição. E seria justo que mandasse Cristo que Gaspar e Baltazar, porque eram brancos, tornassem livres para o Oriente, e Belchior, porque era pretinho, ficasse em Belém por escravo, ainda que fosse de São José? Bem o pudera fazer Cristo, que é Senhor dos senhores, mas quis nos ensinar que os homens de qualquer cor, todos são iguais por natureza, e mais iguais ainda por fé, se creem e adoram a Cristo como os magos. Bonito isso, né? Os homens de toda cor são iguais por natureza, e a fé os iguala ainda mais, né? Não há, uma vez batizados, não há diferença de nobreza nem diferença de cor, né? Então, ele, em vários sermões, ele está combatendo a escravidão. Olha só, se a fortuna os fez escravos, a natureza fez-los homens. E por que há de poder mais a desigualdade da fortuna para o desprezo que a igualdade da natureza para a estimação? Quando os desprezo a eles, mais me desprezo a mim, porque neles desprezo o que é desgraça, e em mim o que sou por natureza. Olha que lindo isso, né? Esses textos aqui, esses sermões, são todos densos, e basicamente o que ele está dizendo? Ele está fazendo um consolo muito grande aos escravos. Um consolo muito grande aos escravos, dizendo, olha, essa situação de vocês, né? E por essa situação de vocês, eu posso dizer uma coisa, Deus prometeu a vocês o céu. E aí ele cria uma doutrina muito interessante e muito profunda, né? De que o sofrimento do escravo nessa terra, né, se feito e assumido e dedicado a Deus, o iguala ao sofrimento de Cristo na cruz, né, no Rosário, né, no Calvário. Né, e aquilo vai fazer dele vai fazê-lo ganhar o reino dos céus. Né? Uma coisa interessante que muita gente criticou, que ele dizem o seguinte a respeito disso. Deixa eu mostrar essa crítica, né? Alfredo Bose, por exemplo, diz que é muito interessante que a moral da cruz para os outros
é uma arma reacionária que, através dos séculos, tem legitimado a espoliação do trabalho humano em benefício de uma ordem cruenta, né? E isso é o mais leve. Outros comentaristas se mostram ainda mais duros do que Alfredo Bose, né? Deixa eu ver se eu vejo, por exemplo, né? Vejo, por exemplo, de um outro artigo de um autor que eu não vou nem dizer o nome. Ao mesmo tempo em que combatia a escravidão indígena, considerada ilícita, o pregador jesuíta procurava justificar a escravidão dos negros desafricanizados. A escravidão dos negros, para Vieira, estava em consonância com os próprios interesses professados pela Companhia de Jesus, ou seja, de grande proprietária de terras e escravos. A postura assumida por Vieira nos seus sermões aos pretos da Etiópia tomou a forma de uma preleção pedagógica. O jesuíta visava inculcar na mente dos escravos a concepção cristã do mundo, buscando torná-los conformistas e contribuindo indiretamente para o processo de acumulação primitiva do capital. Isso aqui, em primeiro lugar, já está supondo o materialismo marxista, né? Que nasceu no século XIX e não estava na cabeça de um homem do século XVII. Então, é totalmente anacrônico, né? Mas a ideia é que essa crítica presume que Vieira era abolicionista para os índios e escravagista para os africanos, né? Isso penetra na análise do sermão de Vieira apenas no nível sociológico, mas esse sermão é um nível mais profundo, é um nível teológico. Na série de pregações do Rosário, Vieira transcendeu em muito o domínio do imanente, né? Ele está dizendo que pode haver que os cativeiros, né, sejam justos de acordo com o direito vigente, mas ele diz com todas as letras, não há nem pode haver teologia que justifique essa desumanidade servícia. Ele fala isso. Então, há um descompasso para Vieira entre o que prescreve o direito e o que prescreve a teologia. A escravidão perpassa dois níveis muito distintos, um jurídico-político e outro muito mais espiritual. E compreender a diferença entre ambos explica esse tratamento desigual, né, que Vieira concede à escravidão africana e indígena. Na escravidão indígena, ele foi um militante que atuou em prol de uma causa e mudou a legislação do seu país. Mas, na escravidão africana, ele examinou nos textos sagrados os motivos existenciais que levam a Deus a permitir tamanha diferença entre os homens. Vieira não está a sugerir que a escravidão constitui algo bom ou uma sorte na vida dessas pessoas, né? Mas, de modo paradoxal, ele está dizendo que ela é uma bênção. Mas, antes de tudo, é um consolo. Diante de um mal, o pregador convida a olhar para alguma faceta boa do sofrimento. No cristianismo, você tem uma tradição muito significativa sobre o consolo, né? O consolo é, inclusive, um dos atributos da terceira pessoa da Trindade. Vieira, portanto, nesses sermões, acredita desempenhar um dos papéis mais sublimes reservados aos sacerdotes dentro da fé dele, oferecer conforto aos mais fracos, né? Uma coisa interessante, né, sobre a escravidão africana, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Não é que Vieira, né, as pessoas ficam dizendo se Vieira acreditava, né? Deixa eu ver, achei aqui. Os comentaristas, então, eles se digladiam sobre se Vieira acreditava nas suas palavras de conforto ou se elas seriam hipocrisias. Isso é um erro. Mais do que consolar os escravos, Vieira consolava a si mesmo. Ele precisava acreditar naquelas frases para que houvesse sentido em sua fé, para que Deus fosse bom e tivesse um plano geral de amor dirigido aos homens, né? E é isso que você tem que entender, né? Ele não pôde fazer, ele não fez mais pelos escravos africanos porque ele não os percebia como súditos do império. Por isso ele não agiu do ponto de vista sociológico, mas ele agiu do ponto de vista teológico da melhor forma que ele podia fazer, como padre, consolando. Por hoje eu paro por aqui, porque tem muita coisa mais profunda. Tem. Eu fiquei aqui uma questão interessante, né? Então, talvez assim, do ponto de vista que nos interessa, aqui tentando trazer um pouco para a questão do direito, né? Então, Vieira sentiu-se, digamos assim, incapaz de atuar politicamente em benefício dos escravos negros por uma questão de achar que a forma de aquisição deles acabava que impedia que ele questionasse o cativeiro dos negros, ao passo que a forma de cativeiro, de apresamento dos indígenas, por violar as próprias normas do Reino de Portugal, permitia a ele atuar politicamente quanto ao assunto. Ninguém questionava a escravidão africana. O próprio Francisco de Vitória tem uma carta
que um padre manda para ele uma carta perguntando, poxa vida, a gente pode realmente comprar aqueles escravos africanos dos portugueses? Será que aquele comércio é bem feito? Ele diz assim, olha, não se preocupe com isso, o rei de Portugal jamais iria comprar, eu até acredito que ele não é lá muito inteligente, o rei de Portugal, nem os conselheiros do rei de Portugal, mas esse tipo de coisa ele jamais aceitaria. Ninguém via problema na escravidão africana. Tá? A escravidão africana vai ficando, né, ao longo do século XVII com uma má fama, porque ela fica grande demais. E aí todo mundo diz assim, poxa, todos esses caras vieram de guerras justas, eles foram comprados como prisioneiros de guerra justa. Aí você começa, por exemplo, a um Luiz de Molina começar a falar. Mas, de um modo geral, né, os portugueses não falam nada. Quem primeiro vai falar vai ser verdade seja dito, o Domingos de Souto fala um pouquinho, né, ao mesmo tempo de Vitória, mas ninguém ouve Domingos de Souto. Mas daí você vai ter 50 anos depois um Luiz de Molina falando, e aí aos pouquinhos vai aparecendo, né? Nos escolásticos portugueses, ninguém fala. Você vai ter um Epifânio de Moirans que começa a falar, mas daí já é século XVIII, não é mais século XVII. Certo. Agora, no caso aí, então, do ponto de vista filosófico e teológico, ele vai admitir em vários momentos e abertamente a questão da igualdade entre todos os seres humanos, né? E a questão da escravidão, mesmo quando legal, ela é uma situação que ela é colocada por uma disposição humana e não por uma disposição da natureza e Não, muito menos por uma exato. disposição divina. Exato. É como se fosse um mal menor. Por exemplo, havia também uma estranha forma de escravidão voluntária que era prevista, inclusive, nas institutas, tá? Nas institutas. A pessoa podia vender o filho recém-nascido ele chamava de venda do sanguinolento, né? Por causa do sangue, ou a si mesmo, né? Num caso de nimia penúria, ou seja, extrema penúria, a pessoa está morrendo de fome. Tá? Então, daí ela vende o filho para que o filho pudesse viver. Essa era a forma de escravidão Sim. voluntária, ou vendia a si mesmo para que pudesse viver. A escravidão era vista como uma espécie de... Era um instituto de direito das gentes, era um instituto de direito internacional, vamos dizer assim, a escravidão. A escravidão não é um instituto de justively, né? É um instituto de direito natural, de direito das gentes, tá? Que derroga uma norma de direito natural porque a opção é sempre pior. Tá? O cara escravizado como prisioneiro de uma guerra justa. A opção não era libertá-lo, a opção era matá-lo. Tá? Não pensem que a opção era algo bom. A opção não era boa, a opção era sempre pior. Então, ele virar escravo era o menor dos males nesse caso. Tá? E você tem que lembrar que os antigos e boa parte dos medievais, isso só vai mudar realmente no século XIX, encaravam a escravidão assim, como um instituto normal de direito. Né? Não era um problema. Essa ideia do preconceito racial envolvido com a escravidão é absolutamente século XIX para frente. Tá? Tudo bem. Bom, professor, eu creio que é o momento de agradecer, né? Agradeço também a presença de todos. Lhes saúdo mais uma vez em nome da Universidade Estadual do Maranhão. Foi um imenso prazer tê-lo conosco. Viu? Muito obrigado. Eu E que nós aqui agradeço. que somos estudantes do Justnaturalismo de John Finnes, ficamos contentes de poder conhecer um pouco mais do pensamento de Antônio Vieira, que bebe um pouco nessa fonte que é a tradição da escolástica e nos traz mais um ponto de vista aí e como as questões são complicadas quando nós aplicamos a ela a razão humana, né? De modo que muitas vezes a mera condenação a que nós somos convidados a tratar os mais diversos temas no século XXI, ela seria reputada talvez como algo demasiado simplista, né? Por alguém como Vieira empregando da razão há quase 400 anos, né? Então, Eu, talvez hoje... eu acredito que existe um pouco de progresso, sabe? Eu acredito que existe hoje um pouco de progresso. Hoje, sem dúvida alguma, né, a gente, graças a Deus, não considera nenhuma forma de escravidão lícita, né? E realmente não pode. Tá? Agora, assim, uma coisa que tem que ser dita, uma vez eu já falei sobre Vieira, exatamente sobre esse mesmo tema antes, me perguntaram assim, mas então qual é a utilidade de escrever Vieira? Ou seja, a pessoa se sente, eu não sei o que dão de comer para as pessoas, para ela se achar que ela está numa posição, um patamar moral melhor do que o Vieira.
que foi um cara que, pô, foi preso, foi expulso, quase morreu, porque estava defendendo a liberdade de algumas pessoas, né? O que você fez, né, para você? Então, assim, alto lá, né? Vieira sofreu perseguição e combateu ativamente. Foi uma pessoa que influenciou a política do seu país, mudou a legislação do seu país. Isso aqui é impressionante, tá? E é graças Muito ao bem, Vieira que nós demos um passo para o abolicionismo. verdade. Bom, então temos aí uma pequena amostra do pensamento do Vieira, que, como o professor Paulo Emílio mesmo falou, né, é muito mais rico, mas a gente pode dar aqui uma pincelada e conhecer um pouquinho. Eu agradeço a todos a presença, professor Paulo Emílio, também lhe agradeço. Eu vou encerrar agora a nossa gravação, né, ao tempo em que me despeço